Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, na liturgia. Esse será o texto para a exposição de hoje. Provérbios capítulo de número 7. No último encontro, no último culto matutino, nós refletimos sobre, iniciamos as nossas reflexões sobre as táticas do pecado. Nós não categorizamos sobre as táticas da mulher adúltera. Nós temos entendido que a mulher adúltera, ela personifica, ela representa pecados sedutores, pecados com maior acesso ao nosso coração, pecados com maior intensidade. São pecados sexuais, obviamente, de natureza erótica, de natureza sensual. São pecados que, com muita facilidade, encontram fertilidade no nosso coração por causa das roupagens que ele pode vestir. Por exemplo, você, mulher, com muita facilidade pode dizer que você não tem os tentáculos desse pecado agarrado no seu coração, simplesmente você cuida da sua aparência, você cuida do seu corpo, você cuida do templo do Espírito Santo, a sua vaidade não é pecado, é apenas um cuidado que você tem. Então, esse tipo de pecado, ele encontra com muita facilidade nós mesmos como os seus apoiadores e como os seus defensores. Porque quando nós nos cuidamos desse jeito, nós precisamos daquilo que serve de combustível para a nossa motivação de vida, que é a autoestima, né? Então, a gente precisa ter a autoestima empoderada, a autoestima forte, vigorosa, para que nós nos sintamos vivos, para que nós nos sintamos queridos, para que nós nos sintamos felizes. Nós nos esquecemos que essa é uma característica comum daqueles que não têm fé, porque esse tipo de pensamento, ele remove o lugar da fé. A fé deveria nos dar isso. A fé deveria nos dar satisfação, deleite, vigor, sensação de vida. Quando isso não existe no nosso coração, então as artimanhas da carne encontram acesso. E aí vem vários outros pecados, como ansiedade, codependência emocional, consumismo e assim por diante. O grande ponto é defender pecados cientes de que nós estamos defendendo, e você sabe que está defendendo. Não adianta usar de sofisma, não adianta contar uma mentira com vigor e palavras verdadeiras, como se verdade fosse. Não adianta. No final das contas, lá no fundo, você sabe que é vaidade pecaminosa. Você sabe disso perfeitamente. Você não se veste, por exemplo, e diz assim, hoje eu vou louvar a Deus. Você não se veste, olha no espelho e diz assim, hoje eu vou louvar a Deus. Hoje o Senhor se alegrará com a minha maquiagem, com o meu cabelo, com a minha vestimenta. Você não faz isso. Você faz isso ou para outra ou para o outro. Você não faz isso para Deus. Você é profundamente ciente disso. O grande problema é que nós defendemos esse tipo de pecado e nós nos tornamos cúmplices dele. E se nós precisamos proteger o nosso coração e nós nos tornamos cúmplices do pecado cujos tentáculos abraçam o nosso coração, aí pronto. Aí ele tem acesso livre. Aí ele tem passe livre. Por isso que esse pecado ele é tão perigoso. Por isso que não se restringe, o pai contra um cenário aqui, mas não se restringe especificamente a essa relação. Nós empobreceríamos o ensino se nós colocássemos somente, estou falando para homens e estou falando para mulheres, para que elas não sejam essas mulheres adúlteras, essas mulheres lascivas. E estou falando para homens, para que não deem acesso a essa mulher lasciva, sensual, erótica e adúltera. Obviamente que isso se aplica, mas não é somente isso. Essa exortação do pai
abre um campo para reflexão de todo tipo de pecado sensual, apaixonado, volátil, vigoroso, oculto, que são pecados de natureza erótica, sensual e sexual. Os demais pecados, eles são facilmente vistos em comparação a esse daqui. Porque esse é o tipo da... Quem é que fica falando em sua casa sobre pecados sexuais todo instante? Para proteger o coração dos filhos. Para proteger o coração. Nós falamos sobre arrogância, sobre orgulho, nós falamos sobre mentira, nós falamos sobre roubo, nós falamos sobre ira, nós falamos sobre obstinação, nós falamos sobre preguiça, desorganização, mas nós não ficamos falando sobre isso. Dificilmente nós falamos sobre isso. Isso é algo que muitas e muitas vezes os próprios filhos, o próprio cônjuge não tem o coração pastoreado. Então, isso coloca um terreno absurdamente fértil, porque a sombra do pastoreio muitas e muitas vezes não está lá. Então, o que o pai mostra aqui é as táticas utilizadas pelo pecado. Existem vários níveis de atuação do pecado. Esse daqui é aquela tática mais volátil, mais flamejante e, ao mesmo tempo, parece contraditório pelo poder que ela tem, é a mais silenciosa, paciente e sorrateira que existe. Não há pressa aqui. Quando nós pensamos em demônios, em hostes infernais, em Satanás, com muita facilidade, porque nós somos condicionados a isso, vem aqueles filmes à nossa mente, né? Quem é que já assistiu Constantine? Quem já assistiu? Assistiu umas 4 vezes, muito bom, né? Mostra essa guerra, essa luta da realidade espiritual tocando a realidade terrena. É uma ficção, obviamente, muito bem feita. Mas o que nós assistimos ali, como os filmes dessa categoria, são demônios sem paciência, demônios que não têm estratégia, vigorosos, que não refletem naquilo que fazem, mas não é assim. A própria palavra de Deus mostra essas táticas sutis, como descrevendo Satanás ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para agir. E quando há brecha, age. É claro que Provérbios fala especificamente para jovens, né? Aquelas pessoas que tinham acesso a esse material eram pessoas de classe elevada, não, pessoas pobres não tinham acesso a esse material, então eram jovens de classe elevada, da realeza e assim por diante, que tinham acesso a esse tipo de material para ler. Bom, se esse é o contexto principal, ou o contexto daquela época, isso foi completamente destruído para nós, porque nós temos todos os jovens de todas as classes e todas as pessoas têm completo acesso a esse livro. E aqui o simples, o jovem, é aquele que não tem maturidade, é aquele tolo mesmo. Mas existe pecados que são muito, disposições que são muito intrínsecas à juventude por causa da falta de sabedoria mesmo. Agora, alguns adultos, obviamente, por causa da falta de sabedoria também desfrutam desse pecado, que é a futilidade. É a futilidade da vida. A vaidade licenciosa, pecaminosa, encontra terreno fértil na futilidade. Nós vemos isso no dia a dia. Quem estuda vê isso com muita facilidade nas escolas, nas universidades, as suas colegas, os seus colegas do dia a dia. Podemos ver isso no trabalho, vemos isso em novela, filme, série, assim por diante, na própria televisão. Como é que nós vemos isso? Nós vemos jovens fúteis que não encontram significado além da sua vaidade, além da sua arrogância, além dos seus prazeres carnais. Jovens que não sabem lidar com a beleza, não sabem lidar com o corpo, não sabem lidar com a feminilidade, com a masculinidade, não sabem lidar com isso.
A sua postura revela isso. O modo de se portar, o modo de se vestir revela isso. Só que parece muito subjetivo. E a nossa concepção é que quando há subjetividade, há desculpa. É a fase dessa pessoa. É a fase da adolescência, é a fase da juventude, é a fase dela. Nós encontramos desculpas para comportamentos que a Bíblia simplesmente não reconhece. Não existem essas fases nas Sagradas Escrituras, irmãos. O grande problema é que quando nós encontramos coisas que é muito difícil de lidar, é muito difícil lidar com juventude, com adolescência, com hormônios, é muito difícil de lidar. Então nós emprestamos as desculpas do mundo. Não é isso que nós fazemos? É isso que nós fazemos. Nós pegamos emprestado as desculpas do mundo e então nós tranquilizamos a nossa alma. A palavra de Deus destrói completamente isso. É por isso que o pai orienta o filho quanto a essas táticas silenciosas, veladas e sedutoras do pecado. No último sermão, que foi o sermão de número 61, nós refletimos sobre a sutileza do pecado. E agora, continuando nesse mesmo bloco de reflexão, nós refletiremos do versículo 13 ao versículo 20 sobre a sedução audaciosa do pecado. O texto nós lemos na liturgia, nós vamos ler aqui à medida que fazemos a exposição. O versículo 9 é muito importante, porque o versículo 9 ele destaca aqui o tom do cenário. O pai, existem guerras de narrativas aqui, não é? Guerras de narrativas e guerras de contexto. O pai está criando uma narrativa e se você observar ao mesmo tempo, especialmente a partir do versículo 13, quando a mulher adúltera dá o bote, quando a mulher adúltera ataca, ela abre a boca e fala. Então, ela também está construindo uma narrativa. Essas narrativas têm o objetivo de acessar a mente e o coração. O pai está tentando fazer isso, o pecado também tenta fazer isso. Aquilo, para o lado para o qual nós inclinarmos mais, será o lado vencedor. O que é vencer? É ter acesso ao nosso coração. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, sermos moldados ao presente século, conformados ao presente século. É ter um Senhor além do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 9, ele destaca, ele cria o cenário. O pai cria o cenário que já deveria alertar. É muito importante perceber isso, o fato do pai mostrar a negridão do que acontece, a guerra, o ataque, onde a armadilha é colocada, é muito importante, nós não podemos desprezar isso. O pai cria o cenário e a partir daqui, todas as ações do pecado têm que ser observadas como perigosas, todas as ações que tentam minar a palavra dos pais no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração deveria ser rejeitada. Não é isso que acontece. Muitas vezes os professores têm mais voz do que os pais, os colegas têm mais voz do que os pais no seu coração, a igreja tem mais voz do que os pais no seu coração, os influencers, os livros que você lê têm mais voz do que os pais, e nós não percebemos isso. Com muita facilidade nós destronamos isso, nós rebaixamos o ensino do pai e da mãe do nosso coração com uma absurda testificação de quebra do quinto mandamento. Desonra. Nós estamos desonrando os nossos pais quando nós elevamos qualquer outra voz acima da deles. Nós colocamos isso como, sei lá, pai, isso não pode acontecer mais, pode falar mais comigo desse jeito, porque eu já estou crescendo, eu já tenho, sei lá, 17 anos, já tenho 18 anos, eu já sou um homem, já sou uma mulher, independente das narrativas que nós possamos construir. Desonra, quebra do quinto mandamento e, por consequência, desonra a Deus, pecado contra Deus. Então, o pai observa, ele cria um cenário para mostrar o seguinte, olha, todo aquele
que destoa dos ensinamentos que eu profiro para ti é feito em negridão, em iluminação, num pântano, numa área perigosa. Então, tudo que é construído daqui por diante do versículo 9 deveria ser recebido como perigo. Perigo, alerta, independente. Deveria ser mais ou menos assim. Por exemplo, você tem um amigo muito próximo, absurdamente próximo, seja da igreja ou não, alguém muito próximo mesmo. E aí você cresceu com aquela pessoa, você desenvolveu assim laços de relacionamentos, de confiança, de fidelidade, de lealdade absurdo. Você confia daquela pessoa mais do que com seu irmão consanguíneo, mais do que isso. Só que você tem princípios irrevogáveis, são aqueles princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Por exemplo, de repente você está conversando com essa pessoa e aquela pessoa ela fala algo contra o seu cônjuge. Fala algo contra. Critica, faz uma crítica ao seu cônjuge. Você imediatamente o que deveria fazer? Opa, parou. Não. Esse limite não pode ser ultrapassado, não. Espera lá, você confundiu as coisas. Você confundiu. Você não tem licença para criticar a minha esposa. Ela é minha esposa. Você não tem licença para isso. Nós nos conhecemos há muito tempo, nós temos uma história absurda, mas existem prioridades e hierarquias e você está depois dela. Você não tem essa licença. Não é isso que nós fazemos. Nós não fazemos isso. Isso só mostra que essas prioridades, essas hierarquias de valores não estão solidificadas no nosso coração. Deveria estar, mas não estão. Porque com muita facilidade nós somos envaidecidos por amigos, por colegas, por pessoas que têm mais posses do que nós nos constrangemos a sermos taxativos com pessoas assim, nós aceitamos insultos, nós aceitamos feridas com muita facilidade, mas não deveria ser assim. Então, por exemplo, quando narrativas forem confrontar aquelas que vocês recebem por esse púlpito, aquelas que vocês recebem por essa igreja, aquilo que vocês recebem em casa dos seus pais, quando qualquer narrativa for contrária, tem que ter uma barreira absurda. Por quê? É pela reflexão muito simples. Quem é que tem maior interesse no pastoreio da sua alma? É um influencer? É um autor de livro? É um amigo da escola? É o seu vizinho? Quem é que tem? Não é reflexão difícil, irmãos, de se fazer essa. Essa é uma reflexão muito, muito simples, muito sóbria. O grande problema é porque a obviedade faz com que nós sejamos estúpidos, porque nós não fazemos esse tipo de reflexão. Nós somos muito lerdos para isso. Nós somos seduzidos com muita, mas com muita facilidade. Os coaches estão aí para provar isso. As igrejas neopentecostais estão aí para provar isso. Nós temos tanto ponto de contato com esse mundo que com muita facilidade nós somos fisgados. Olha, meus irmãos, Satanás não precisa demorar muito ao nosso derredor não para nos atacar. Ele encontra brecha rápido demais. É rápido, ele não precisa dar 2 voltas nas cadeiras. Não, é muito rápido, muito rápido. E nós exibimos isso com uma vigorosidade absurda. Então, o primeiro ponto é o seguinte: aquilo que destoa do que eu te ensino, que é o que ele começou lá na frente, guardando o mandamento do Senhor, a palavra de Deus, entesourando como um ente da sua família, como um ente precioso, aquilo que destoar, então, entrou em uma área obscura, entrou num pântano, é perigoso. Então, o Pai ele mostra o que acontece na ausência de iluminação, na ausência da guarda do mandamento do Senhor. Ali o pecado é fértil, em uma mente escura, ou seja, uma mente ignorante, o pecado ganha espaço. O Pai continua mostrando aos filhos justamente as táticas de sedução do pecado. O pecado ele tenta de todas as formas nos derribar, aquela tríade infernal, o mundo, a carne e o diabo.
Se ele não conseguir com a avareza, ele vai conseguir com a lascívia, ele vai de todas as formas tentar nos derribar. Às vezes as pessoas fazem várias críticas, né? Sei lá, às vezes querendo defender algum tipo de ideologia de gênero, algum tipo de linguagem homossexual nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, falando de Jonatas e Davi, que Davi tinha uma relação homossexual com Jonatas. Meus irmãos, o pecado ele pode inclinar-nos para qualquer área. Por exemplo, se a gente atestasse que Davi teve um pecado homossexual com Jonas, qual seria a surpresa? O cara foi assassino, adúltero, mentiroso, obstinado. Qual seria a surpresa? Se ele tivesse um pecado homossexual com Jonatas. Era mais um pecado. Isso defenderia alguma coisa? Olha, eu vou adulterar porque Davi adulterou. Eu vou assassinar porque Davi assassinou. Qual seria a surpresa? O grande lance é que a queda inclinou os nossos corações no lamaçal do pecado nas suas mais diversas categorias. Tem alguns cuja avareza é uma isca para o seu coração. Para outros não. Para outros é a pornografia. Tem alguns que é a mentira, para outros não. Tem alguns que é a ira, para outros não. Então, o pecado, ele tenta nos seduzir, ele tenta acesso ao nosso coração de mais variadas formas. Satanás não é onisciente. Ele não tem conhecimento de todas as coisas. Então, é daí que vem as tentações para nos derribar. Então, se nós não estivermos sóbrios, dominados pela palavra de Deus, nós seremos alvos fáceis desses agentes de sedução do pecado. E aqui o Pai continua mostrando o atrevimento do pecado. É aquilo que quebra padrões, que quebra limites, aquilo que quebra costumes, a ideia de impactar a presa, impactar o alvo. Nós vemos aqui, versículo 13, o choque inesperado. Versículo 14, as circunstâncias ou o momento especial. Versículo 15, a bajulação. Versículo 16 a 18, o apelo sensual. Aqui é o trunfo. Esse apelo sensual, esse trunfo, pode ser várias coisas. Por exemplo, se para você o pecado sexual for muito sensível, esse vai ser o trunfo de Satanás. Se para você for o dinheiro, esse vai ser o trunfo de Satanás. Se para você for aceitação social, esse vai ser o trunfo de Satanás. É o trunfo. Aqui, nesse contexto, o trunfo, né, a isca, o checkmate, o arremate, é a sensualidade. É aqui. Versículo 19, versículo 20, a segurança para o deleite. Então, observa, toda uma narrativa é construída até o ponto de remover completamente o peso da culpa. Vem, a gente pode desfrutar. A segurança. Não há problema. Até aqui, nesse ponto, o coração já foi conquistado. A mente já foi domada. Então, o choque, versículo 13. Observe que não é um comportamento comum uma mulher casada chegar para um jovem da forma que ela chega aqui. Então tem aquele choque, aquele espanto, aquela confusão causada ao ponto de não fazê-lo refletir adequadamente. Versículo 13. Aproximou-se. O que é que ela está fazendo até aqui? Ela está espreitando. Ela tem um alvo certo, é ele. Ele está à deriva, desprotegido, enquanto o pai está seguro no seu lar, olhando pela janela, está à deriva, ele está desprotegido, ela o observa e ela tem uma isca certa, ela tem uma presa certa. Remonta lá a Satanás ao redor.
E então ela dá o bote. Ela observa ele, lembra do que eu falei, as táticas, aquilo que vai em contrabrecha, ela observa ele como que o pecado nos observando para saber como agir. Você dá várias dicas no seu dia a dia de como o pecado tem acesso ao seu coração. Sei lá, o que é que você olha no seu celular escondido? O que é que você faz no seu quarto escondido? O que é que você faz no seu trabalho quando não tem ninguém da sua igreja olhando? Você está dando várias dicas para Satanás agir. Ela observa, ela olha, e então ela dá o bote da forma que ela já sabe que vai conquistá-lo. Ela já sabe que vai ter acesso. Aproximou-se dele e o beijou. A mulher casada. Uma mulher casada. A mulher já seria um negócio estranho fazer isso, né? Somente nem contexto aqui. E casada. E de cara impudente, ou seja, descancaradamente, sem vergonha, audaciosamente, lhe diz. Então, olha o que ela faz. Rapaz, é interessante aqui. Primeiro, ela se comporta de uma forma completamente fora de ordem, desordeira, quebrando padrões e limites, e no versículo 14 ela se passa com uma mulher ordeira. Eu fui oferecer os meus sacrifícios. Normal. Mulher piedosa, segundo os costumes, normal. Então, olha o que acontece aqui. Meus irmãos, isso é interessante como o dia a dia, a sabedoria popular, os costumes mostram isso. Quem nunca assistiu um filme de uma mulher jovem seduzindo um homem mais velho? Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso no dia a dia? Um homem que foi casado há tantos e tantos anos, acabou o seu casamento porque não tinha mais vida o seu casamento, não tinha mais vigor o seu casamento, e agora essa mulher jovem lhe dá sentido de vida, lhe dá vigor. Aí o cara faz o quê? Coloca um aparelho nos dentes, começa a fazer musculação, usa calça acochadinha, blusa gola polo e vai todo arrochadinho. É um jovem de 50 anos. Quem nunca viu isso, irmãos? Não é somente em filmes e novela, não, no dia a dia. Por quê? Porque aquela mulher o perturbou, causou a ele confusão, destruiu todo o contexto tradicional de costume, deu a ele vigor de vida. É isso que ela faz aqui. Ela cria um contexto para que ele raciocine em outros parâmetros. Ele não vai mais pensar no contexto familiar, no contexto tradicional, nos bons costumes, na ética, nos valores normais pelos quais ele viveu. Ele não vai pensar mais nisso. Ele vai pensar segundo aquilo que foi causado nele na abordagem dessa mulher. Olha aqui isso daqui. Nós desprezamos isso daqui, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos equacionar, organizar essa tática. Porque logo em seguida ela faz o que é comum da sedução fazer. Eu não quero causar estrago. Eu não quero causar confusão. Eu não quero trazer desordem. Irmãos, isso é tão real. Vocês concordam comigo? É absurdamente real. Uma vez, na igreja em que o Senhor nos levou à conversão, existia uma mulher que, assim, aparentava muito piedosa. Era do ministério de intercessão da igreja, né? E a mulher orava, sabe? Impressionante. Nós nos aproximamos logo dessa mulher. E de repente ela, sozinha, sem o conforto afetivo que é natural para uma mulher ter. O homem criou a mulher para o casamento, o homem criou, Deus criou a mulher para o casamento, Deus criou o homem para o casamento, para com o outro se completarem e procriarem. Então, quando a mulher ela fica sozinha, é claro que ela fica desguarnecida. Quando o homem fica sozinho, é claro que existe um campo de perigo. É óbvio isso. É claro, irmãos. Quando o tempo se prolonga, isso exige ainda mais atenção.
Nós temos necessidades emocionais, fisiológicas, nós temos necessidades, é óbvio isso. Ninguém deve desprezar isso, porque Satanás não despreza, a nossa carne não despreza. É por isso que os solteiros têm que ter muito cuidado, é por isso que os divorciados, os viúvos, as viúvas têm que ter muito cuidado. Você não foi castrado afetivamente, fisiologicamente. Tem que pastorear com muita atenção, muito cuidado, principalmente numa cultura erotizada em que nós vivemos. Ok. E isso, os anos foram passando e ao seu redor pessoas iam desenvolvendo relacionamentos, ela ia sendo convidada para casamentos, e ela sozinha, os anos passavam e ela sozinha, já depois de seus 30 anos aí, bem jovem, né? Pra não dizer outra coisa, porque eu também sou jovem, né? Grande coisa, né? Ser jovem. E aí o que é que aconteceu? Numa dessas viagens que ela fez para o interior da família, ela conheceu um rapaz de igreja, como se significasse alguma coisa nos nossos dias. E aí, ali, em menos de uma semana, pecado fisgou e ela foi enredada pelo pecado. Só que o que acontece? Nesse tipo de pecado, a sensação de felicidade, de prazer, que revigora a sua autoestima, revigora a sua vida, remove completamente a negridão e a culpa. Remove completamente. É por isso que você passa a defendê-lo. Bom, na cara, aquela pessoa foi reputada por nós como uma seta de Satanás, como um demônio, só que para ela não, era um príncipe que lhe tirou do marasmo, da depressão, da solidão, que supriu nela as necessidades emocionais. E aquele cara não se portava como o imoral, como um lascivo. Era respeitoso, um cavalheiro. E naturalmente nós condenamos. Enquanto nós exortávamos ela, e ele? Ninguém está preocupado com ele. Ele é um demônio, minha irmã. Ele é um desgraçado. Ele é um braço do inferno. É muito fácil julgar, é muito fácil condenar. Por quê? Porque ela estava com o coração completamente comprometido. Completamente, ela defendeu ele. No final das contas, ela ouviu, com muita relutância, com muita raiva, né? Ouviu a igreja, ouviu os irmãos. O que ajudou também é porque ela conheceu ele no interior, bem distante, né? Mas nem como era. Então ela não tinha muito acesso, a tecnologia não ajudava muito, porque tinha acesso tecnológico, né? Mas mesmo assim ela ouviu e foi retirada das garras dele, né? Foi retirada mesmo. Mas o grande ponto é esse. O pecado, ele cria um contexto paulatinamente para que o peso da culpa e da condenação seja removido. Esse é o ponto. É por isso que é tão fácil para você defender o pecado. Porque para você... Poxa, como é que... É por isso que o pessoal que despreza completamente o primeiro casamento e casa uma segunda vez diz que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. Não é? É por isso. Como é que pode? Se eu sou tão feliz e eu era tão infeliz naquele casamento, como é que pode isso não ser de Deus? Como é que pode? Isso só pode ser de Deus. Porque, olha, eu me sinto feliz. Aquela pessoa que tem me levado à igreja. Entenda, irmãos, isso não justifica pecado. O pecado é quebra de padrões e limites estabelecidos por Deus. Não é o parâmetro não é a sua felicidade, não é a sua sensação, não é o seu sentimento. Não importa, olha, você pode ter um casamento infeliz, você adulterou, você desgraçou, e aí você, nesse casamento, você pode ser feliz o resto da sua vida, você pode ter filhos felizes, você pecou. Pecou! Não importa, você pecou e edificou sobre pecado. O grande lance é esse.
A sua felicidade, o seu contentamento, a sua satisfação não tem peso suficiente para sobrepujar os padrões estabelecidos por Deus. O pecado faz com que você se torne cúmplice dele. E esse daqui é um tipo de pecado que faz isso com muita facilidade. Alguém disse assim, ó, o homem domina a mulher pela força bruta. A mulher usa a sedução. Olha como é interessante. A mulher tem as táticas de sensualidade característico da feminilidade. É por isso que é tão fácil a mulher ser colocada aqui como essa personificação da sedução. A mulher adúltera. Porque a feminilidade da mulher, com muita naturalidade, tem traços de sensualidade, irmãos. A mulher não precisa fazer muito para parecer sensual. Por exemplo, a mulher para parecer sensual basta mostrar os ombros. Só os ombros. Só isso. Vem toda vestida e é só mostrar os ombros. Já tem traços de sensualidade aí. Ou um simples decote que aparece a curva dos seios. Simples, você vem vestida até aqui, mas o simples V. Simples. Simples assim. Uma simples marca nas nádegas. Simples, simples. Então não é difícil não, irmãos. Não é difícil a mulher ser sensual. Não é difícil. É característico. Deus colocou esses traços de atratividade na mulher para que justamente o homem se relacionasse com ela e ela procriasse junto com o homem. Natural. E os dois tivessem prazer. Agora o pecado, ele desvirtuou tudo, irmãos. O pecado desvirtuou tudo, completamente. Por isso que a mulher é colocada com muita facilidade como essa personificação, ou essa ilustração da sedução. Porque quando a mulher faz isso, presta atenção, ela não faz com brutalidade. Ela faz com brutalidade, não faz com brutalidade. Ela pisa em ovos, ela é no banho-maria. É com muita tranquilidade. E a fragilidade dela faz com que não pareça algo bruto, algo mau. A sua própria fragilidade, tranquilamente. O versículo 13, então, mostra esse choque, essa confusão que causa, dando o start para que ele comece a pensar em outros parâmetros, de repente. Imagine alguém que é carente de abraço. Vocês já viram aquelas tolices de evangelização do abraço? Já viu? Me dê um abraço. Quer um abraço? Já viu? O pessoal vai fazer evangelização com a placa. Quer um abraço? Meu irmão, imagine. Uma jovem abraçando um bocado de ímpio, encostando seus seios no ímpio, encostando o seu corpo no ímpio. Que coisa! Que é isso? Mulher não abraça encostando o seio, não. Vem aqui, Valesca. Vou mostrar para vocês como é que uma mulher abraça. Mulher não abraça encostando o seio no homem, não. Mulher abraça assim, ó. Assim, não encosta assim, não. Não encosta assim. Não encosta. Mulher não encosta seio e a parte do seu corpo no homem, não. Aí você imagina uma tática dessa de abraço, com ímpio, evangelização do abraço. Você precisa de um abraço? Você quer um abraço e quando oferece um beijo? Claro que eles vão dar aqui, né? Meus irmãos, o choque cria um contexto para outros pensamentos, outras considerações. E aí, é o segundo passo aqui, a segunda tática, versículo 14. Circunstâncias especiais. Uma situação excepcional. Isso não precisa ser um padrão na sua vida, mas nesse momento nós podemos desfrutar. É um momento regozijante. Comemora comigo. Desfruta comigo. É um momento regozijante. Olha o versículo 14. E aqui ela já se porta de uma forma ordeira. Então, primeiro ela impacta, depois ela tira o peso da culpa, depois ela tira a negridão que o pai já estabeleceu. Ela tira. Ela fez as práticas comuns de uma mulher da tradição judaica piedosa. É por isso que ela pode fazer isso e lhe levar para a igreja.
Você pode adulterar com uma mulher, jovem pode transar com uma mulher, transar com um homem e ir para a igreja. Tranquilamente. Você pode. Ele pode lhe levar, ela pode lhe levar, vocês podem fazer o devocional depois juntos. Tranquilamente. Por quê? Porque o contexto estabelecido pelo Pai, estabelecido pela própria Escritura, não é considerado por você. O que é? A escuridão. Versículo 14. Que ela diz, né? Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Fiz todos, aquilo que era obrigado a mim. Então, ela se apresenta como alguém normal, como alguém decente, como alguém ordeira, tirando o peso daquilo que ela fez e daquilo que ela fará. Assim, abre um pouquinho mais o caminho ao coração. Ela precisa comemorar algo especial, é isso que ela vai fazer, diante daquele choque, a ordem, a remoção do peso, ou seja, ela deu o bote e não ficou assustada, ela não ficou espantada. Se ele ficou, ela remove. Tudo bem? Olha, sabe o que foi que eu fiz hoje? Estou tão feliz. Hoje eu ofereci os meus sacrifícios ao Senhor. E ele fica, você vê o que foi que você fez? Sabe quando a pessoa faz uma porcaria e ela age como se fosse normal? Sabe? Ela sabe que é errado, só que ela tem que estabelecer normalidade. Isso acontece muito no dia a dia do pastoreio. Porque crentes que cometem pecado que não sabem que foi tão agressivo. Mas foi isso tudo que eu fiz? Foi. Foi isso tudo que você fez. Mas eu causei esse dano todo? Isso mesmo. Você causou esse dano todo. Eu nem imaginei, mas não remove o peso. Não remove. Isso só mostra o quanto você é estúpido. O quanto você é imaturo. Porque você agiu de uma forma que causasse profundo dano à igreja e você não considerou o tamanho do dano. Isso não tira o peso da culpa, isso não tira o peso da responsabilidade, na verdade coloca mais responsabilidade sobre você porque você é imaturo. O grande problema é que as pessoas pensam que a ignorância é a mesma coisa de inocência. Não é. É pior, porque se você sabe que existe uma margem muito elevada de ignorância para você, de imaturidade para você, você deveria buscar ajuda e ficar cada vez mais próximo de pessoas maduras, pessoas que poderiam lhe aconselhar, você deveria buscar mais recursos. Mas não, você toma isso como uma desculpa para o seu vacilo. Geralmente é o que acontece isso. Os nossos filhos não fazem isso? Eu não sabia, automaticamente, na mente deles, eu sou inocente. Não é isso que eles fazem? Nós fazemos a mesma coisa. A mesma coisa nós fazemos. Agora, diferente deles, nós deveríamos ser um pouquinho, né, pelo menos, mais maduros. Nós deveríamos ser, né? E eles precisam ser ensinados que diante da ignorância eles terão ainda o peso das consequências e por isso eles precisam buscar ajuda. Nós já temos que ter completa ciência disso. Então, ela oferece para ele um momento único para festejar. Quem nunca caiu e derramou a sua vida na desgraça? Quantos já fizeram isso? Por pensar que somente aquela vez, somente aquela escolha, somente aquela atitude não seria suficiente para conduzir para outro caminho o curso da sua vida. Os presídios estão lotados disso. As famílias destruídas encharcam a nossa sociedade por causa de uma escolha, por causa de uma decisão. Versículo 15, então, a bajulação, ela precisa continuar tirando o peso daquilo que o pecado tem, ela precisa fazer isso, e então ela o torna especial. Versículo 15, por isso saí ao teu encontro, ou seja, você não é um qualquer. Você não é um qualquer. Eu estava ali olhando, e é verdade isso, não é verdade? Ela estava olhando ele, nos versículos anteriores mostra isso. Por isso saí ao teu encontro, ou seja, nós estamos num momento especial, eu lhe abordei dessa forma porque você já era ansiado por mim,
Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Então, a presa, ela é destacada aqui como alguém especial, como alguém único, como alguém específico, alguém que ela estava procurando há muito tempo. E aí vem as lisonjas para acessar o coração. Aqui vem tudo, irmãos. Por exemplo, se você tiver um casamento pesado, pronto. Seu príncipe, a sua princesa está aqui. Se a sua intimidade com o seu cônjuge já é inexistente, está aqui a solução. Satanás sabe disso. Se você que é solteiro, se você que é divorciado, você é viúvo, se você não pastorear essa área, está aqui a solução. Se os seus pais, na sua concepção, destrói a sua autoestima, destrói a sua felicidade, a sua liberdade, se faz você se sentir muito triste, para baixo, alguém que é muito deficiente, você não faz nada certo, nada que você faz é certo, está aqui a solução. A bajulação pecaminosa para acessar áreas não pastoreadas do seu coração. Meu marido nunca falou isso para mim. Todos os dias a mesma coisa. Passo o dia no trabalho, eu me mato no lar, eu me mato com os meus filhos. O meu corpo tem as marcas disso. Alguns anos atrás eu podia vestir uma roupa tal, eu podia me olhar no espelho, me sentir bonita. Agora, aqui, as marcas de ser mãe, as marcas de ser uma mulher piedosa, as marcas de ser uma esposa. E o que eu recebo? É isso que eu recebo todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias. E aí, se você alimenta isso no seu coração, por quê? Porque você não vê propósito em maternidade, não importa se ele faz isso. Você não vê propósito no desgaste. Você não vê propósito no sacrifício. Você quer a glória para si, você não tem. Você não glorifica a Deus com as suas cicatrizes, com a sua marca, com as suas marcas, que você vai ter, mas você não faz isso. E aí vem alguém cujo acesso já está aberto no coração. E aí ele ganha. Da mesma forma o homem. Eu me mato para dar uma vida que eu mesmo não tive. Eu enfrento leões e feras todos os dias no trabalho. Me mato. E como sou recebido em casa? Como eu sou recebido em casa? E aí chega alguém no seu trabalho, na rua, na lanchonete, e já está a porteira do coração completamente aberta. Um jovem, uma jovem que espera alguém para casar. Isso daqui, irmãos, é absurdamente real, prático, muito, muito mesmo. Mas também muito silencioso. Porque, às vezes, nós vivemos um tipo de vida cujos relacionamentos não nos protegem, irmãos. Não nos protegem. Você pode não falar, esconder essas coisas do discipulado. Você pode pensar que uma caminhada de discipulado é uma caminhada em que você tem que parecer que sempre está bem, que sempre está em crescimento, que nunca cai, que nunca tropeça, que não tem lutas, que não tem dificuldades. E aí você está simplesmente colocando uma armadilha no seu coração. Você se encontra com esses irmãos todas as semanas, várias vezes durante a semana, e não desenvolve relacionamentos em que você pode abrir o coração. Você luta para parecer boa, para parecer agradável, para parecer sorridente, para parecer ética, para parecer madura. E aí você contribui para Satanás lhe derrubar. Como se você tivesse a obrigação de parecer alguém glorificado, glorificada aqui. Vocês todos são defeituosos, irmãos. Não adianta a roupa que vocês vestem, o perfume que vocês usam. São pecadores cuja carne apodrece se Cristo Jesus não revigorar. Mas nós precisamos parecer que somos mais maduros, somos melhores. Nós estamos cooperando com Satanás para nos derribar. Simples assim. E aí,
eu morro afogado, rodeado de pessoas. Porque eu tenho que parecer que sou. Tenho que parecer que sou. Não adianta, irmãos. Não adianta. Tolice. Estupidez. Nós abrimos os acessos com muita facilidade no coração. Isso acontece muito, sabe? Tem pessoas com quem eu converso que eu sei que está numa desgraça. Mas a pessoa não dá o braço a torcer. Não dá. Não dá o braço a torcer. É nítido que os tentáculos do pecado têm agarrado. É discernível a postura pecaminosa, as inclinações pecaminosas, a fragilidade da alma, mas a pessoa simplesmente não dá o braço a torcer. Ninguém, irmão, está glorificado, não. Ninguém aqui está glorificado. Não precisa se esforçar para isso. É mais um pecado. Não precisa se esforçar para isso. Olha, quanto mais nós nos aproximamos da cruz, mais vemos a negridão no nosso coração. Então, se você não vê a negridão no seu coração, você está muito distante da cruz. Muito distante. Quanto mais você se aproxima do trono de glória do Senhor, mais você percebe a sua podridão. Então, se você não percebe, você está muito distante dele. Muito distante. Quanto mais percebemos a santidade de Deus, mais vemos a nossa pecaminosidade. Então, se você não vê, você não vai parecer melhor, mais maduro. Você vai parecer mais ignorante. Mais tolo. E Satanás sabe disso. Fingimento para Satanás, hipocrisia para Satanás, máscara para Satanás é um agente dele. Você se torna cúmplice dele para a sua desgraça, para a sua miséria. Então, isso daqui, ó, o que é que você faz aqui? Porque você pode ser essa mulher. Não se coloque somente como aquele que está sendo alvo, não, presa, não. Porque você também pode ser esse homem, essa mulher. Você pode ser o homem adúltero, você pode ser a mulher adúltera. Porque quantas mulheres não se deitam com outros homens em busca de conforto emocional e afetivo? Quantas mulheres aguentam, suportam abusos, buscando a vida, buscando vigor, buscando uma sensação de pertencimento, uma sensação de aceitação? Quantas mulheres fazem isso? Quantos homens acham que vida é uma vida promíscua? Quantos? Você pode ser. Você pode cair nessa também. Não somente como presa, mas como predador. Se você caiu no primeiro estágio, o choque, se você caiu no segundo estágio, a situação especial, um momento único, deve haver outras placas estabelecendo limites ainda mais perigosos. Ultrapassou esse limite. Ultrapassou esse limite. Ultrapassou esse limite. O que é que você faz aqui na bajulação? Elimina completamente a possibilidade de acesso ao coração. Não importa se você vai ser grosso. Não importa se você vai ser grossa. Não importa se você vai ser entendido incorretamente. Não importa se é seu chefe que está fazendo isso. Não importa se é a sua chefe que está fazendo isso. Não importa se é o seu professor, sua professora. Não importa se é seu amigo. Não importa se é o seu parente. Não importa se é o seu pai, a sua mãe. Não importa que está abrindo brecha no seu coração. Você está tão infeliz no seu casamento. Que é isso, meu filho? Minha filha, vai procurar alguém. Tinha um jovem aqui, cuja madrasta colocava ele para buscar mulheres para se deitar, sabendo que ele estava na igreja. Vai viver, leva esse menino para conhecer mulheres. Não importa quem é. Não importa quem é. Você tem que romper com esse fluxo de desgraça, porque senão ganha acesso, porque ganhou aqui, ó. O pai continua, né? Versículo 16 ao versículo 18, então o apelo sensual. Aqui nesse caso o trunfo é o apelo sensual, porque ela observou, ela está observando ele, ela deu um bote, porque discerniu que daquela forma ele iria cair, porque ela observa, e ela continua nesse mesmo ritmo com as estratégias dela. Então, o trunfo dela, ou seja, aquele checkmate dela, aqui do pecado, é a sensualidade.
Para você pode ser a corrupção. Olha, vamos fazer isso aqui que a gente consegue ganhar uma boa grana aqui. Pode ser qualquer outra coisa. Aqui é a sensualidade, é um trunfo. O que é que ela diz aqui? Versículo 16, o pai, né, ensinando. Diz assim, ó, lembra o que o pai está fazendo. O pai está dizendo assim, o pai está mostrando, ele está dando uma narrativa das artimanhas utilizadas pela mulher adúltera, pelo pecado, mostrando o tipo de narrativa que ela vai usar para sobrepujar do pai. Mas o que é o ponto aqui? Enquanto o filho estiver experimentando isso, quem tem a voz mais elevada? É dela ou do pai? É do pai, porque é o pai que está contando. É o pai que está ensinando aqui. Então, enquanto ele estiver experimentando isso, o que é que deveria ficar no ouvido dele? Eu fui alertado contra isso. Então, nenhum pecado que você comete é novo, não. Nenhum. Não tem um pecado que você comete que é novo. Eu não sabia. Não tem nenhum. Você tem ciência. Você cai porque você cai mesmo. Você escolheu. Você destronou Deus ali e caiu. Então diz assim, ó. Ela diz, né? A sedução. Já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Olha aí, irmãos. Isso que é um amor para recordar. Quem assistiu esse filme? Diário de uma Paixão, né? Aquele filme lá. Rapaz, olha aqui. Não importa, o importante é que eu seja feliz. Não importa, o que importa é o amor. Está aqui a linguagem. Você está vendo presas aqui? Não tem presas, não tem chifres, não tem tentáculos. Não tem. É um amor. Virtudes. Aqui é seda, perfume, pétalas de flores. É isso que é aqui. Com as delícias do amor. Pela manhã, gozemos de amores. Tim Keller, ele disse o seguinte, olha como é interessante. Em geral, Satanás não nos controla com marcas de presas em nossa carne, mas com mentiras no coração. Olha que interessante. Ela não assusta ele aqui. Ela o seduz. Por quê? Porque ela não pode ficar sozinha. Ela precisa de alguém para ser cúmplice, para defendê-la. Se ela conseguir conquistar o coração, pronto. Então o que ela oferece para ele é satisfação, deleite, amor. Talvez o que está faltando na sua vida, talvez aquilo pelo qual ele tanto ansiou, um amor verdadeiro, um relacionamento verdadeiro. Talvez aquilo que ele vê em outros casais, vê em outros relacionamentos, mas não tem. E ele queria desfrutar daquilo e agora ele tem a oportunidade de desfrutar daquela situação. E é muito fácil dizer amém, foi Deus que enviou. Foi o Senhor. Veio do Senhor isso. É o que acontece, não é, irmãos? É o que acontece. Para tirar o peso do pecado é só atribuir a Deus. É só colocar uma marca de felicidade, de amor e satisfação. Ou são virtudes cristãs, amor, deleite, alegria, felicidade. Basta fazer isso. E aí então, irmãos, ela cria narrativas e contextos em sua mente. O que é que ela está criando? Ela está removendo o contexto do pai e ela está determinando um tipo de narrativa, um contexto, para que ele pense nesse contexto. O que é que ela faz? As suas palavras criam uma ideia de prazer, de vigor e de vida em seu coração. O que é que o marketing faz? Cria necessidades em você. É isso que o marketing faz. Você não precisa, sabe? Quantas vezes você comprou uma coisa que você não precisa? E isso, rapaz, aqueles programas nos Estados Unidos, aqueles programas de venda, tem canais só para venda. Só para venda. Aqui você vai se sentir empoderada. Com esse colar você vai se sentir realizada. Olha, esse colar é único, só tem 100 peças. Milhões de pessoas estão assistindo, mas só tem 100 peças. Você vai ter uma peça única. 100 mil comprou. Aí você vai para a festa, um bocado de gente com...
um cordão. Né? Porque ele cria em você uma necessidade. É isso que o marketing faz. O pai do marketing é Satanás, né? Marx Weber, né? Satanás. Olha o pai do marketing aqui. Eita, se tiver algum stand de marketing, né? Marketing da carne, né? Mas ele cria em você uma necessidade. É isso que ela está criando aqui. Ela está criando uma necessidade. E quando você assimila essa necessidade, você tem que satisfazer. Né? Uma necessidade. O versículo 19 ao versículo 20 mostra então o ambiente seguro para satisfazer essa necessidade. Entenda, você não precisa matar ninguém para isso. Você não precisa quebrar leis para isso. Você não precisa ficar com medo. Você pode satisfazer essa necessidade com segurança. Então, o contexto foi criado, narrativas foram imputadas, fomentadas no seu coração, a necessidade foi nutrida e agora o ambiente para a satisfação do prazer. Versículo 19 e versículo 20. Porque o meu marido não está em casa. E aqui é importante, porque ela sabe que é errado. Ela sabe que é errado. Só que ela pode falar isso abertamente agora sem assustá-lo. Por quê? Porque ela conquistou o coração dele. Não vai assustar mais. Ele tem uma necessidade colocada por ela e essa necessidade precisa ter satisfeita. Por que ela não chegou assim? Chegou como uma mulher que oferece sacrifícios. Como uma mulher tradicional ordeira, ela não chegou assim. Ela construiu um contexto para que ela pudesse, e que já é um teste também, falar isso sem assustar. E aí, aceitando, ela vai saber que o tem em suas mãos. Porque ela sabe. Você acha que é possível a pessoa ouvir isso e não saber que é errado se deitar com a mulher casada? Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um pacote, um saquetel, um saco de dinheiro, ou seja, demonstrando que vai demorar muito, só por voltar na lua cheia, ele tornará para casa. Então aqui é a segurança para o deleite. Então, embora ela saiba que é pecado, ela cria o quê? Paz, tranquilidade e segurança para satisfação da carne. E é interessante aqui, porque ela oferece a ele uma oportunidade para ele aproveitar aquilo que ela mesma plantou no coração dele. Ela plantou necessidade de prazer. E ela mesma oferece o contexto para satisfazer aquilo que ela plantou no seu coração. Ou pelo menos que ela nutriu, né? Que ela fomentou. Porque o ponto de contato já estava lá, ela encontrou acesso e ela fertilizou isso. Ela nutriu isso à medida que ele foi baixando as guardas. A sedução do pecado, irmãos, ela é sutil e ela é audaciosa. Ela não observa padrões de conduta, ela quebra limites mesmo. Ela não observa um modus operandi que não cause desconforto. Ela cria o contexto de conforto estabelecido por ela. E o pai mostra que se ele não tiver a palavra de Deus como placas de advertência, a voz dos pais como placa de advertência em seu coração, com muita facilidade, ele será seduzido. Não menosprezemos, irmãos, as artimanhas de Satanás. Não menospreze as inclinações da sua carne. Com muita facilidade você será seduzido. É por isso que Paulo diz, alertou, aquele que julga está de pé. Então, quando você faz questão de se portar como alguém imaculado, você faz questão de se portar como alguém incorruptível, como alguém glorificado, você não está julgando que é um pecador. Você está justamente fazendo aquilo que Paulo exorta para que não faça. Aquele que julga está de pé. Cuide-se para que não caia. Você não suspeita de si. Você está se portando como alguém que não precisa de ajuda, que não precisa de pastoreio, que não precisa de cuidado, que não precisa de orientação. Na verdade, você vem para a igreja porque
as suas necessidades religiosas exigem isso. Mas você não precisa ser exortado. Você não precisa, você se veste bem, você fala adequadamente. É isso, você não precisa, né? E aí vem a queda. Satanás está ao derredor, observando quais são as suas fragilidades e como você pode ser cúmplice dele, para que depois você mesmo seja o seu advogado. Vamos orar. Nosso Senhor, ajuda-nos, ó Pai, por favor. Nós somos enredados com muita facilidade. Muita, meu Deus. Não importa quantas vezes ouçamos, nós cairemos. Nós vacilaremos. Nós mesmos fornecemos contexto para isso, ó Deus, para sermos seduzidos. Nós mesmos. Seja pelas necessidades emocionais, diante da vida que nos açoita, diante da vida que suga de nós felicidade, suga de nós contentamento, suga de nós realização, e inúmeros agentes de Satanás aparecem para suprir aquilo, ó Deus, que a devoção do Senhor, infelizmente, não tem suprido nosso coração, o que é um pecado. Que nós nos contentemos contigo, ó Deus. Que nós nos contentemos em sermos alvo do perdão conquistado por Cristo, meu Pai. Seja no silêncio, no anonimato, seja até nas nossas dores, ó Deus, se assim for a nossa vida determinada pelo Senhor. Que Satanás não encontre lugar, que o pecado não encontre acesso no nosso coração. Que nós possamos ouvir esse púlpito, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos ouvir os pais piedosos, que nós possamos ouvir os irmãos, ó Deus. Ajuda-nos, livra-nos dessa sedução em nome de Jesus. Amém.